Eu quero falar nessa noite sobre pais compromissados. Eu acredito que todos nós somos pais compromissados. Amém, querido? Lucas, Mateus e Marcos e Malaquias são 3 textos, assim, ou 4 textos que eu gostaria de ler com você nessa noite. O primeiro é Lucas, capítulo 1, versículo 17. E aí peço que os pais prestem atenção, e os filhos também, ou todos nós prestemos atenções. E que nosso filho seja uma bênção em nosso colo, mas nosso filho não seja o nosso Deus. Tá bom? Então Lucas capítulo 1, versículo 17, Mateus capítulo 10, 21 e Marcos capítulo 13, 12, e também Malaquias capítulo 4, versículos 5 a 6, eu quero só dizer os 3 primeiros capítulos aqui de Lucas, Mateus e Marcos. O livro de Marcos diz assim: irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor o povo bem disposto. Marcos capítulo 10, 21 diz: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Marcos capítulo 13, 12, esses são toda a palavra do Senhor Jesus, tá, irmão? E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. São palavras assim, são palavras muito diretas, que a Bíblia fala que haveria de acontecer nos últimos dias, né? E infelizmente nós temos visto hoje isso. Seja morte física, ou seja morte também espiritual. Onde nós vemos através de notícia, onde os pais, os filhos tiveram um atropelamento, e um tirou a vida do outro. E a gente acha isso um absurdo, mas isso tem acontecido. Então Jesus já disse que no final do tempo haveria de acontecer essas coisas. Mas eu não quero parar aí, eu quero parar em Lucas. Na parte B diz: para converter os corações dos pais aos filhos. É esta palavra que eu quero pregar nessa noite. Eu tenho falado assim que a paternidade é uma das missões mais nobres que existe na face da terra, e as mais difíceis também na face da terra. Você pode ser um grande gestor, você pode ser um grande funcionário em uma grande empresa, mas não chega aos pés de ter a paternidade, não chega. É mais nobre que tem. De você ver um filho nascer, crescer, se casar, se envelhecer junto com você, se você conseguir ver, né, e você vê sua geração. Então a paternidade é uma das missões mais nobres, mais difíceis, né, que se tem, ou que se pode ter na terra. E a Bíblia fala que grandes homens de Deus, que viveram na presença de Deus, eles também tiveram grande dificuldade. Eles foram brilhantes em muitas áreas da vida deles. Ganharam multidões, fizeram a vontade de Deus, mas na vida pessoal dele, familiar deles, fracassaram, né? E aí eu coloquei o exemplo de Isaac, Eli, Samuel, Davi, o que a gente viu na terça-feira passada, Josafá também. Mas o desejo de Deus, sempre a gente ouviu, que sempre foi fazer os lares fortes. Esse foi a visão de Deus. Sempre foi o desejo de Deus, que tivemos lares fortes. Mas precisa também ter paz forte também no Senhor Deus. E aí a Bíblia fala assim, na questão do carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família. Deus sempre, Ele prezou a família. E uma coisa interessante que um pai israelita, irmãos, ele não fechava a porta, ou ele não iria se deitar enquanto o seu primogênito não estivesse dentro da sua casa. Essa era uma das qualidades que o pai israelita tinha.
e que Deus tinha estabelecido isso a ele. Então, enquanto um filho primogênito, o primeiro, não entrasse na sua casa e todos estivessem ali, ele não cansaria, não iria dormir enquanto isso não acontecesse. É por isso que a gente olha a história de Jó e a gente descobre que Jó tinha um cuidado muito grande com os filhos. E Jó fazia sacrifício todas as manhãs e falava: Senhor, se meu filho errou contra o Senhor, e eu estou sacrificando agora para que o Senhor perdoe eles. Então, um pai israelita tinha essa função nobre, mas muito difícil. E a questão de fazer filho é fácil, né? A questão é ser pai. E aí eu não quero falar o que as pessoas dizem, né? Que qualquer idiota, né, faz filho. Um verdadeiro homem cuida, né? Então a questão da paternidade é algo assim muito nobre, né? É muito feliz quando alguém fala assim, pai, né? Usa a palavra pai, esse é meu pai, né? Mas é muito difícil nesse processo que se tem. Não é fácil. E aí eu quero também parar um pouco em Malaquias, capítulo 4, eu acho que está aí, dizendo assim, talvez o texto mais gostoso que se tem dentro desses três é esse aí, que diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí Jesus está falando lá em Lucas sobre isso. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então esse texto é relacionado também em Lucas, quando Jesus usou o mesmo texto, na mesma prerrogativa, dizendo do que haveria de acontecer, talvez de uma forma mais clara. Mas aí eu quero falar sobre isso, dizendo, como os pais então, pastor, pode ser compromissado com os seus próprios filhos, com os seus filhos. E aí aguente, pais, vai ser uma benção hoje à noite. E Pedro, pegue uma água para mim, que eu estou igual sapo aqui, com a língua grudando. Cadê o Pedro? Uai, cadê os meus filhos? Não estão ouvindo a mensagem do pai? Que dura é essa? Está errado isso, Jesus. Obrigado. Está vendo? Por isso que é bom ter filha grande, alta. Entendeu? Não precisa nem usar salto alto, que já é alta. Gosto de batom, mas tá bom a água. Então, como os pais podem ser compromissados com seus filhos? Como? Já está lá. Expresse amor pelos seus filhos, né? Alguém aqui, todo mundo foi filho já, né? Você se lembra o seu pai apertando você, parece que queria espremer você, tentando tirar um caldo de você, já viram isso? Então os pais geralmente quando têm filhos assim, eles apertam tanto para que parece que vai sair alguma coisa, né? Eles esperam sair alguma coisa, com tanto carinho, com tanta alegria de poder beijar, apertar, abraçar. Isso é os pais, né? Esse é um tipo de pai. Então expresse amor pelos seus pais. Eu coloquei um exemplo aqui de Absalão, usando terça-feira. Quem não veio terça-feira, irmão, perdeu um banquete. O Tadeu é muito bom, né? Então, pegando o gancho daquele terça-feira, eu fiquei ali sentado naquele banquinho ali, quieto, sem tomar água, porque eu estou proibido de tomar água, observando, e o pregador falou sobre obrigado. Esse silêncio vai ter que tirar, tá? Tá? Ele falou sobre o que, pessoal? Eu esqueci, Aguinaldo. Sobre o quê? Última chance. E aí eu estava pensando ali, eu tenho uma mente muito fértil em algumas coisas, por isso que eu digo que a gente tem que vir no culto para aprender algumas coisas, né? Eu tenho aprendido. Eu fiquei pensando ali, e expresse o amor pelos seus filhos, e eu tomei a liberdade de colocar que Davi,
ele expressou amor pelo Absalão no dia da sua morte, ele chorou muito. Encontramos Davi chorando muito na morte de seu filho. Mas Davi não fez isso em vida. Concordo. Ele não fez isso em vida chamando, expressando e falando do amor. Também entendendo que tinha um filho abençoado chamado Absalão, né? Muito abençoado. Mas uma coisa interessante, Davi amou sim Absalão e muito. Só a única coisa que faltou na vida de Davi foi o que nós ouvimos, faltou disciplina. Então o verdadeiro amor, ele vem com disciplina. Verdadeiramente aquele que ama, ele cuida, ele disciplina, ele corrige. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é aquele que vê as pessoas errarem, ou vê você errar e não falar nada. Isso não é amor. Deus nos ama e muito e muito. Mas Deus ele não fica passivo vendo a gente errar. Ele vai falar com você através da palavra, ele vai falar, ele vai corrigir você através da palavra. Isso é amor. Então expresse seu amor para os seus filhos. Agora nós estamos falando do amor verdadeiro, o amor do Senhor. A gente pode disciplinar um filho, mas com amor. Davi não conseguiu fazer isso, mas ele mostrou verdadeiramente que amava Absalão. Mas o único erro dele é que ele não amou da forma que deveria, com disciplina. E o que a gente ouviu terça-feira, ele em nenhum momento esboçou a ideia de ir lá. Ele trouxe Absalão, mas deveria trazê-lo para o seu palácio, né? E conversar com Absalão. Mas ele não fez isso. Então, os pais compromissados, eles precisam expressar o amor aos seus filhos. E é bom pregar quando os filhos estão presentes. Bruna, Jéssica e Pedro, né? É muito bom pregar. Porque nós sempre expressamos nosso amor para os nossos filhos. E sempre damos resposta para eles com amor. Não vamos comprar essa sandália, mas com amor. A gente sempre expressou com amor. Por mais que muitos acham que eu sou meio bravo, em realidade eu sou bravo, né? Mas a gente conseguiu, no meio da nossa criação dos nossos filhos, sempre expressar com amor. Sempre expressar com amor, né? E a gente está aprendendo ainda o que é amor, né? Segundo, pais compromissados, tenha tempo para com seus filhos. Presente não substitui o quê? Presença. Eu sempre preguei sobre isso, sempre falei, mas nunca falei direto assim para os dias dos pais. Alguém está perto do seu pai aí? Está? Então eu falei para ele, está vendo, pai? Você está ouvindo? O senhor tem que dar tempo para mim. Nem que seu pai está ali meio assim, sério, né? Fala assim, Joaquim, meu pai, o senhor tem que dar tempo para mim. Tenha tempo para os seus filhos. Eu não sei se tem alguém chamado Joaquim, mas se tiver, Deus está falando com você agora. Presente não substitui presença. Eu tenho um exemplo aqui chamado, olha o nome lindo desse cara, irmão. Há um nome lindo desse rei aqui, bebezão. Não é beberrão, não. Ele era beberrão também. Tomava escola. Jeorão. Olha o nome dele, né? Mas o Júlio aqui seria muito mais bonito. 2 Crônica, capítulo 21, existe esse livro, diz assim: seu pai desse Jeorão, o seu pai deve ser chamado Jeorim, né? Porque tem dado um nome tão feio para o filho. Então o seu pai lhes dera grande presente, grande dádiva, em prata, em ouro, em objetos preciosos, juntamente com cidades fortes, como Judá. Mas o reino, deu a Joroão, porque ele era o primogênito mais velho, ou sabe tudo da casa, o queridão. Ora, tendo Joroão subindo ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Joroão tinha 32 anos quando começou a reinar.
Deus está falando ainda. Reinou 8 anos em Jerusalém e andou no caminho dos reis de Israel, como fez Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia tudo que parecia mal aos olhos do Senhor. O pai desse gatinho aqui, esse gatinho assim, se for o tempo de hoje, o cara que ele deveria ter um Camaro, corrente de ouro, um posto de combustível só para ele abastecer, né? Uma avenida só para ele andar 200 km por hora, uma escolta de polícia militar, parece filho de governador, né? Para andar junto com ele e fechando as avenidas para ele andar. Esse seria o cara, hoje. O pai dele dava tudo para ele, tudo. Se ele achava falta de alguma coisa, o pai mandava e dava para ele. Porque o pai era rei e não tinha tempo de cuidar do primogênito, de saber que um dia esse menino iria sucedê-lo. Mas acontece um dia que ele ficou muito indignado, esse bebezão, esse Johnson, muito indignado, que ele foi lá, pegou a espada e matou todo mundo. E a Bíblia foi que ele fez tudo que parecia mal diante do Senhor. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo, irmãos. Presente não substitui presença. Nenhum sucesso pessoal ou profissional, irmãos, compensa a perca dos seus filhos. Nenhum. Nenhum. Tem um livro muito bom que James Dobson escreveu, do seu pai. E ele diz assim que seu pai deixou um pastorado de uma igreja dos Estados Unidos, em Nova York, na época de 5 mil membros. E ele deixou porque o seu filho desviou do caminho. Entrou nas drogas. E por 1 ano, o pai dele deixou o ministério para investir e para trazer esse filho novamente para o Senhor Jesus. E ele escreve hoje como filho dizendo, meu pai fez isso. Então tenha tempo para os seus filhos. Precisamos fazer isso. Leve uma vida séria com Deus se não quiser ver seus filhos sendo levados cativo. Deuteronômio 28 diz assim, filhos e filhas gerarás, porém não te pertencerão, porque irão em cativeiro. Não aceite, irmão, passivamente a decretação do diabo ou do fracasso na vida dos seus filhos. Não aceite isso. Você não gerou filhos fracassados ou para a perdição. Você não criou filhos para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus. São filhos da promessa. Em vários momentos da nossa vida, falando como pai, nós tivemos palavra do diabo contra nossos filhos, dizendo algumas coisas que eles não poderiam fazer. Mas sempre a gente decretou vitória na vida deles. E isso a gente nós nunca deixamos de fazer, de valorizar ou de dar palavra de afirmação para os nossos filhos. Isso nunca deixamos. Nunca deixamos. Quarto, não leve seus filhos para o mundo. Gênesis capítulo 13, de 10 a 13, conta a história de Ló, irmãos. Ló, ele escolheu um lugar que não deveria escolher, tendo consciência das coisas, e ele levou sua família para lá. E lá foi a perdição da sua família. Então não leve seu filho para o mundo, pai. Nós estamos falando de pais compromissados. Não leve os seus filhos para o mundo. Nenhum conforto, riqueza ou status compensa o fracasso espiritual dos seus filhos. Não faça como Ló, que por ganância levou a sua família para a perdição na cidade de Sodoma. Ou na cidade de Campo Grande, não é isso? Eu vou usar uma expressão que um dos nossos filhos usaram. Eles disseram que é difícil ser nossos filhos, né? O meu filho, que é difícil.
E talvez vocês já ouviram isso. É difícil ser filho seu. Ou talvez vocês já falaram, é difícil ser seu filho, pai. É difícil ser seu filho, mãe. Talvez já falaram isso. Porque na realidade, o meu pensamento e na minha visão, eu nunca permiti que meus filhos pudessem aproveitar daquilo que o mundo dá. Nunca, nunca, nunca permiti isso. Nunca. Eu sempre levei nossos filhos a buscar o Senhor. Sempre, sempre levei. Mas eu sei que para ele foi difícil. Talvez ser os nossos filhos porque nós somos sacerdotes. Mas é difícil ser sacerdote e ser pai. É muito difícil. Também. Mas também é maravilhoso ser filho sacerdote, porque as coisas que Deus dá são permanentes na vida do pai delas também. Mas não é fácil. Não é fácil a gente ter filhos e esses filhos ser ministrados por nós. Não é fácil. Você precisa viver 24 horas em casa, 24 horas na igreja, 24 horas em qualquer lugar. E se você quiser ter um escape, você precisa ir no banheiro. Ou fechar o carro e sair e gritar lá fora. Então eu, diante de Deus, eu nunca pensei em levar meus filhos para o mundo. Eu nunca fiz isso. É difícil ser o meu filho? É. Confesso que é. Confesso que é. É difícil ser filho de um sacerdote? É difícil. Bruno e Jéssica e Pedro, é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque as pessoas acham que os filhos do sacerdote também são pastores. E não é fácil também porque a igreja entende que os filhos de pastor não podem errar. Não é fácil porque as pessoas acham que o filho de pastor não pode se engordar. Se engordar demais, está comendo muito. Se está magro, é porque está jejuando demais. Não é fácil. Então, não é fácil. Reconheço que não é fácil. Como também que reconheço que não é fácil a gente ser filho de Deus. Não é fácil. Porque também nós seremos cobrados da mesma forma. Não é fácil. Então nós estamos falando pais compromissados que não levem seus filhos para o mundo. E muitos de nós, como pais, para agradar filho, porque é geralmente o filho que manda nos pais hoje, a gente leva para o lugar dos quais a gente nem pensa. Quando assustar, a gente está lá procurando Pokémon em frente ao cemitério. E achando que isso é de Deus. Entende? Então talvez quando meus filhos dizem assim que é difícil ser nossos filhos, é porque algumas coisas a gente não fez, a gente não permitiu. É por isso que é difícil ser filho. Talvez essa é a maior dificuldade de muitos discípulos aqui meus, dos 5 discípulos, serem meu discípulo. Porque é difícil realmente ser o meu discípulo. Não é fácil. Concordo com você, não é fácil. Mas eu quero dizer para você que a minha visão, eu corro para a visão de Cristo para que eu seja igual a Cristo. Amém, querido? Discipline seus filhos no temor do Senhor. E aí, 1 Samuel capítulo 2, e talvez seja o texto mais triste da história de um homem. Versículo 12, 29 e 22 e 29. Está aí. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, vergonha. Não conheciam o Senhor. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que acontecia. Quando seus filhos faziam a todo Israel como se deitava com as mulheres e ministrava à porta a tenda da revelação. 29. Porque desprezaste o meu sacrifício e a minha oferta
que ordenei que se fizesse na minha morada, e porque honra aos teus filhos mais do que a mim, de modo que vos engordardes nos principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Jesus, o próprio Deus está dizendo uma coisa interessante aqui sobre disciplina, que Eli, como profeta, os filhos dele eram todos incrédulos. Todos. E a Bíblia fala que Eli, como profeta, deveria disciplinar os filhos, mas ele não o fez. E a Bíblia fala, o próprio Deus diz que ele amou muito mais os filhos do que a Deus. O sacerdote Eli foi frouxo nesse disciplina dos filhos, porque ele amava muito mais os seus filhos do que a Deus, retendo a disciplina e lançando no abismo do pecado os seus próprios filhos. Eu tenho muito temor de falar sobre disciplina no contexto hoje. Mas a disciplina do Velho Testamento é você corrigir, não maltratar, não cortar, não dilacerar o corpo de criança, não colocar a mão de criança no fogo, não colocar a criança no escuro, não fazer a criança andar 1 quilômetro, não deixar a criança passar fome. Não é isso. O contexto que a Bíblia fala aqui é correção, é ajudar os filhos. E Elias não fez isso, irmãos. Elias foi um profeta, um homem de Deus, mas ele amou muito mais seus filhos do que a Deus. Eu vou falar uma coisa para você, você pode ficar bravo. E aí, se você tiver coragem, você fala para mim depois. Você tem que amar seus filhos, mas não amar seus filhos mais do que Deus. Não. Não pode fazer isso. Você tem que amar seus filhos, mas não amá-los mais do que Deus. Existem alguns princípios de Deus, irmãos, que são inegociáveis. O princípio de Deus é inegociável, não tem alguma... Tem muita coisa que a gente negocia e não pode negociar. Eles continuam sendo o princípio de Deus. E se você fizer de acordo com aquilo, Deus vai te abençoar. Mas Deus não vai quebrar um princípio porque o seu filho não quer obedecer você. Eu sei que tem pais que amam os seus filhos, não estou dizendo para você deixar de amar. O que eu estou dizendo para você, você não pode amá-lo mais do que Deus. Não deve. Deus tem ciúme de você, o Espírito Santo de Deus tem ciúme. Amém? Seus filhos devem ser corrigidos. Não retire a disciplina da criança, pois se a fustigarás com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará sua alma do inferno. É bíblico, irmãos. Pegar uma vara de goiaba, que não está escrito aqui, porque a vara de goiaba não quebra, e você pode corrigir seu filho sim. Pode. Quando você não faz isso, você descumpre o princípio de Deus, e você como pai deixa de ser abençoado. Onde já se viu criança bater na cara do pai? E o pai ficar quieto? Onde já se viu a criança chamar o pai de barrigudo? Que seja o Jô Soares, mas não pode. Onde já se viu a criança chamar o pai de idiota? Onde já se viu uma criança, irmãos, jogar um prato de comida no chão? E o pai não fizer nada? Porque eu amo tanto meu filho, que eu não vou castigá-lo. Mentira, você não ama seu filho. Se você ama, você corrige. Ah, minha mulher não quer disciplina. Disciplina ela então. Fala para você, quer apanhar no lugar da criança?
Mas a criança precisa ser corrigida, irmãos. Ah, meu filho não precisa, graças a Deus então, mas se precisar, você precisa corrigir. Isso é bíblico. A Lena é uma bênção. A gente fala isso, Lena arrumou um cinto, não para mim, irmãos. Lena, lembra, Bruno, um cinto de couro? Hã? Escrito o quê? Todos os provérbios bíblicos a Lena escrevia naquele cinto. Se você quer, nós estamos vendendo. Um cinto bonito, irmãos. Um cinto que eu tinha quando eu era magro. E ela colocou os provérbios todinho lá. Até esse aqui, vou ler de novo para vocês. Não retira a disciplina dos seus filhos. Eu estou tentando tirar meu óculos, eu não estou sem óculos. Acredita? Ela escreveu todos os provérbios lá. E pegava o cinto, aquela Lena muito calma, né? Eu vou te bater agora. Porque eu te amo. E não tente fugir. Esse é ela. Eu sou diferente. Eu falo para todos os vizinhos que eu vou bater. Hoje não precisa mais, né? As crianças estão grandes, né? Não precisa mais, só falar, eles obedecem. A Bruna sofreu mais, eu acredito, porque é mais velha. E nós queríamos testar se ela era humana mesmo, né? Então, acho que tem esse cinto lá em casa ainda? Não? Você jogou fora? Mas vocês não podem desobedecer, criança. Então, Lena fazia essas coisas. Lena é uma benção para ele. Escrevia tudo, ficava só olhando de longe, né? Mas quando ela falava que ia disciplinar, eu ficava quieto. E eu até fugia, né? Longe de eu entrar numa área qual eu não fui chamado. Mas quando eu também disciplinar, minha esposa saía de fininho, né? Falei, vou fazer um suco lá para acalmar. Então a gente sempre tem essa parceria, ninguém intervia. Nunca intervimos, não. Não faça isso, não. Se intervir, pode levar alguma, né? Eu estou fora disso. Mas ela era bem benção, ela era uma benção. Bem calma, irmãos. Oh, Jesus. Ela era calma assim, igual a Jerusa. Calma. Né? Jesus amado. Se estivesse morando a 100 metros para baixo da terra, todo mundo ia ouvir ainda aí em cima. Ok, continuamos aqui. Ministre perdão aos seus filhos. Lucas capítulo 15, versículo 20. Fala sobre o filho pródigo voltando para casa e foi recepcionado pelo seu pai, né? Importante aqui que o pai sempre esteve em casa, né? Foi o filho que saiu da proteção, foi o filho que tomou a decisão, mas mesmo assim o pai ministrou perdão na vida dos seus filhos. E aí, eu quero encerrar. Amém, irmãos? Eu estou bonzinho hoje, viu? Estou legal hoje. E aí você está escrito aí Deuteronômio, no capítulo 6? Então você que é aí casado, que é pai, anote esse texto para você. Esse texto é uma promessa de Deus para você e para a sua geração. 1, 2, 3, 4. Um monte de filho ou um só, 2 filhos. Amém? Diz assim: Este, pois, são mandamentos, os estatutos, os preceitos, que o Senhor Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprires na terra e que estás passando para o possuíres. Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, e que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho a teu filho, todos os dias da tua vida, e para que prolongues os teus dias na terra. Ouve, pois, Israel, e atenta ao que guardardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, comprometeu o Senhor Deus aos teus pais. Ouve, Israel, o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Percebe aqui, irmãos? De toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa,
e andando pelo caminho. Não fala calçando, procurando Pokémon, tá vendo? É da tua casa andando, procurando Pokémon. Não, não tem isso. Ao deitar-se, ao se levantar-se, né? Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E esta escreverás no umbrais da tua casa e as tuas portas. Ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando chegar a envelhecer, não se desviará dele. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? 2 Reis, capítulo 2 diz: E aproximaram-se o dia da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho amado, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforçar depois de ser homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os teus juízos, e o teu testemunho, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizerdes, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: seus filhos guardarem o meu caminho, o seu caminho, para andares perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a tua alma. Nunca disse: te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém. Na minha morte, eu espero poder reunir meus filhos, e talvez possa até ouvir falar assim: meu pai vai falar o que eu devo ficar, né? Eu vou dizer: fique firme, obedeça ao Senhor, porque foi uma promessa que Deus nos deu a mim, e que vocês serão muito abençoados por aquilo que Deus prometeu e por aquilo que nós fizemos a vocês. Esse será meu presente para meus filhos. Não dinheiro, não casa. Isso não é herança. A herança que temos de deixar é a palavra de Deus. O único lá em casa que vai ser beneficiado em mim será o Pedro, que vai ter minha caixa de ferramenta. Né? O Pedro já tem minha caixa de ferramenta, ele usa todo o material já. É a única coisa que ele vai ter. Né? A única coisa. E o mais importante de tudo isso é a promessa de Deus que ele vai ter, que vai acompanhar a vida deles. Pro resto da vida dele, geração a geração. Amém e amém.